Bom dia a todos, bom dia a todas, as amigas, amigos, a todos os que estamos unidos neste momento, um bom dia. E neste momento rogando ao Mestre Jesus as bênçãos da paz, da saúde, da esperança, que nós possamos nesses momentos que aqui estamos, nos sentir unidos em pensamento de muita fé, de muita gratidão e de muita esperança nos nossos corações. Bom dia. Então, para amanhã deste domingo, o tema é o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de adentrar realmente no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos fazer uma viagem, uma retrospectiva na história do planeta Terra, observando a grandiosidade da misericórdia de Deus, que nos abençoa, que nos fortalece e que nos dá a oportunidade da vida. A vida no planeta Terra através de uma nova reencarnação, de um novo aprendizado, é uma felicidade, é de uma gratidão inexplicável. E quando nós percebemos na história do planeta Terra todo o conjunto de providências da misericórdia de Deus para que nós tenhamos a oportunidade do progresso moral, espiritual, intelectual. Então, cada vez mais nós vamos percebendo que desde que o planeta estava em formação, já existia uma preparação, um planejamento para que todos nós, ao chegarmos aqui, conseguíssemos o caminho da evolução. Então agora eu vou trazer o trecho do livro, A Mensagem do Amor Imortal, de Amélia Rodrigues, trazendo um pouquinho do panorama das passagens do Mestre Jesus. Então, lá na página 114, as figuras truanescas de Anás, Caifás e Pilatos permanecem ainda esculpidas nas sociedades de todos os tempos, desde aquele tempo. E Jesus, negado, traído, condenado, crucificado, prossegue vivo, amparando e convidando em silêncio a humanidade ao amor, à justiça, à paz e ao arrependimento. Os julgamentos injustos, infames, prosseguem no mundo, mas também a misericórdia espraia-se anunciando a vitória da verdade. Então, qual seria essa verdade? A verdade da iluminação das consciências, da iluminação através do conhecimento, que libertassem as mentes da ignorância, do fanatismo, dos holocaustos, dos sacrifícios dos animais, mas que deixavam um vazio imenso nos corações. As pessoas, então, tinham por hábito o sacrifício dos animais nos templos, mas saindo dali, continuavam as mesmas pessoas cultivando os mesmos vícios, as mesmas inferioridades, vícios, traços ainda grosseiros, em que veio a figura ímpar de Jesus, o modelo e guia da humanidade terrena, nos convidar a essa reflexão. Por que estamos aqui na Terra? De onde viemos, né? De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Quais são as expectativas? Por que todas as causas dessas aflições terrenas, principalmente neste momento em que a sociedade vive uma experiência muito conflituosa, um dilema do existir neste momento, e ao mesmo tempo compreendemos que é um momento glorioso de introspecção do espírito,
para que realmente nós compreendamos todo esse significado desde o tempo de Jesus, como nos explica Amélia Rodrigues. 20 séculos quase transcorridos em lágrimas humanas, desde aqueles inolvidáveis dias, prosseguem os holocaustos vazios de sentimento e de elevação, distantes da misericórdia. Quando o poder econômico dividiu as criaturas em classes, os excluídos, não tendo outra alternativa, passaram a guardar Jesus, que ressurge no Espiritismo como o grande Consolador para erguê-los a patamares superiores. Então, todos aqueles enfermos, rejeitados pela sociedade, os ladrões, as que diziam as prostitutas, todas aquelas pessoas excluídas da sociedade, que viviam à margem ali das cidades, recorreram a Jesus, que a todos recebia e que a todos tinha aquele olhar de um psicoterapeuta que via a dor íntima de cada um que ali se apresentava, naquelas multidões de 2, 3 mil pessoas. E Jesus, o modelo, a luz do mundo, jamais apontava o dedo recriminando aqueles crimes, aquelas condutas, porque ele conhecia o interior, o íntimo de cada pessoa que ali estava. E olhava com aquele olhar amoroso, humilde, resgatando através do seu olhar, do seu magnetismo, aquela dor profunda do eu que estava em provação, em constrangimento e totalmente desprezado da sociedade. Então, se nós analisarmos o contexto histórico das passagens de Jesus, através do espírito de Amélia Rodrigues, de outros espíritos, nós compreendemos que Jesus não veio para os sãos. Ele afirmou, não são os sãos que necessitam de médico. Então ele oferecia esse ar de amor, de ternura. E conta-nos Amélia Rodrigues que o próprio planeta Terra sentia uma psicosfera de ternura, de paz, como se uma primavera nova veio enaltecer os corações e trazer o sentimento de ânimo, de alegria de viver, porque todos se sentiram valorizados, perante Jesus. Ouvindo o seu bramido das multidões asfixiadas, oprimidas pela miséria, enquanto são exaltados a frivolidade e o poder, campeando a violência e o desvario de todo porte, Jesus retorna e enuncia emocionado: misericórdia eu quero, misericórdia quero. Então essa passagem que está nesse livro, A Mensagem do Amor Imortal, de Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Franco, ela vem nos mostrar que todo esse contexto terrestre de há 2000 anos, esses sofrimentos, essas explorações, esses excluídos, continuam fazendo parte da nossa história, da nossa vida, em que todos nós, todos que fazemos parte da família humanidade terrena, estamos aqui tendo a oportunidade de reajustar o nosso íntimo, de reajustar as nossas consciências, de recebermos um impulso renovador, de ânimo, de vontade de viver, de ultrapassar as dificuldades. Então, neste momento em que nós sabemos que os hospitais, as UTIs estão cheias, lotadas de irmãos nossos, passando por provações tão difíceis, mas nós sabemos que nós estamos sendo muito amparados, fortalecidos e estamos sempre acompanhados de alguém, de algum espírito luminar, nos trazendo a força, a coragem e a esperança. Então, continuando a análise do Consolador, nós vamos perceber
que os tempos, né, passaram seus séculos, mas os ensinamentos de Jesus não passarão. Então nós vamos observar no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo número 1, caráter da revelação. Neste estudo ainda tão necessário do livro A Gênese, lá no item 26, nós vamos ver a afirmação trazendo a informação, a notícia do revelador. Entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não a compreendeis, e muitas outras teria a dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. Então, São João, capítulo 14, capítulo 16 e Mateus, capítulo 17. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las, como ele próprio o confessou. Seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Previra, pois, que as suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desafariam o que ele fez, desfariam, o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Só se restabelece aquilo que foi desfeito. Por que chama ele Consolador ao novo Messias? Este nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. Assim ele previa que os homens teriam necessidade, aí nós chegamos bem neste momento tão importante da humanidade. Assim ele previa que os homens teriam necessidade de consolações. Consolações, o que implica a insuficiência daqueles que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito como nestas últimas palavras, às quais as poucas pessoas deram atenção, bastante provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Então, naquele momento, naquelas circunstâncias em que Jesus estava reunido com aquelas multidões, lá na Galiléia, em Jerusalém, em que ele via toda aquela necessidade do despertar das consciências, todas aquelas explorações, violências, ódios, aquelas aparências, né? Todo aquele jogo das aparências, do poder. Então, mesmo assim, Jesus, usando de toda a sua humildade, por ser um espírito tão elevadíssimo, ele trazia os ensinamentos utilizando de tudo que fazia parte do dia a dia, através das suas parábolas, com um significado muito profundo. Mas ele afirmou diante daquelas multidões cheias de sofrimento que ele enviaria o Consolador, porque iria trazer, então, explicar tudo aquilo que não for explicado, viria trazer um conforto, uma consolação para todos aqueles que necessitariam. Então é um momento em que nós vemos, através do Evangelho, no capítulo 6, o apoio, o consolo que Jesus nos envia através dessa pleiade de espíritos luminares
preparando o planeta para este aprendizado, esta introspecção, para que nós possamos reconhecer tudo que nós precisamos fazer, porque ao mesmo tempo que o Consolador nos consola, Ele nos convida para sentirmos um novo impulso, um novo caminhar na vida terrena. Pelo Espiritismo, o homem sabe então da onde vem, para onde vai, por que ele está na terra, porque ele sofre por toda parte, ele vê a justiça de Deus. Porque uns então nasceram numa situação muito avantajada financeiramente, para estudar, para todas as oportunidades, e porque que outros irmãos, outras pessoas nasceram em condições paupérrimas, faltando toda uma estrutura para que aquele espírito pudesse se desenvolver. Então são tantas barreiras sociais, tantas barreiras que envolvem uma justiça social em que as pessoas precisam lutar para sobreviver. E neste momento de pandemia terrestre, nós ficamos muito entristecidos de saber que muitos irmãos nossos, aqui mesmo na nossa cidade de Ponta Grossa, partindo do nosso polo daqui, onde estamos, nessa casa tão querida, Sociedade Espírita Francisco de Assis, nós sabemos que muitas pessoas aqui não têm acesso na nossa cidade, em outras cidades, acesso à água encanada, à rede de esgoto. Quantas comunidades no nosso país e pelo mundo afora, que neste momento que mais se fala de lavar tão bem as mãos, de toda essa questão da higiene física, e as pessoas estão necessitadas do básico, que é a água na sua casa, para a higiene, o alimento, tudo isso nós ficamos então perplexos, porque nós pensávamos assim, que tanto avanço tecnológico e tanta ainda miséria. Então nós pensamos assim, mas daí o Consolador vem nos consolar para que nós aceitemos então que esses irmãos nossos estão em condições, porque eles estão em provações, estão nessa caminhada mais difícil. Sim, está no Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Mas se não fosse a falta da caridade, a falta do amor ao próximo, porque a lei de Jesus é o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Se não fosse essa falta de consciência de todos nós, digamos assim, todos estariam tendo a oportunidade igual, né? Todos. Então, continuando. Através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que aproxima de Deus, o espírito passa por ainda muitos aprendizados, muitas dificuldades, e vai a cada vez mais tendo o grau de experiência, de conhecimento e de aprendizado. Mas nós sabemos, então, que nós estamos cada um no lugar certo, no momento certo, mas vamos, através do Consolador prometido, ter esta compreensão que uma sociedade mais justa se edificará através da lei do amor, combatendo primeiramente dentro de nós toda esta questão do egoísmo, da falta de valorização de todas as pessoas, de todas as vidas. Então, no Evangelho, Cristo Consolador, eu vou fazer a leitura do item número 1, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, Mateus 11, 28 a 30. Está lá em Mateus, né, na passagem de Jesus.
Todos, daí continuando agora aqui, todos os sofrimentos, misérias que no mundo de regeneração, não há de existir tanta dicotomia de sociedades, de irmãos, não há de existir tanta falta do básico para as pessoas viverem. Então, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, este momento tão sério, a perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera a esta vida, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição, a sua assistência e a felicidade, que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Nossa, parece tão fácil. Duas palavras significativas na nossa vida, desde que nós nos conhecemos, por gente, amor e caridade. Mas daí nós vamos ver a grandiosidade delas em ação. O capítulo 11 vem nos ensinar sobre a lei do amor, o trabalho de várias existências para que nós compreendamos que o amor que Jesus veio nos ensinar, o amor que rege todos os planetas, que está na constituição do universo, vem nos ensinar a proposta de Jesus, o amor. Porque nós não podemos nos sentir felizes aqui no planeta, sabendo que neste exato momento tem pessoas que estão, crianças, que estão totalmente ao desamparo, faltando o básico, que é a água, a alimentação, moradia. Então a crise do vírus que trouxe um alarme geral, trouxe um aprendizado grandioso para o planeta Terra, através do momento de todos nós nos fecharmos e nos descobrirmos e compreendermos essa proposta da lei do amor, onde uma criança, uma família, como que uma família pode ser feliz morando, dormindo nas ruas? E as crianças ali convivendo naquela situação de precariedade. Então, que o vírus, nos deixe compreender, trazer a compreensão que o Consolador, ao mesmo tempo que ele nos consola, ele nos traz os instrumentos para que nós progredamos em sentimentos, em atitudes, em movimentos que facilite, que melhore a vida de alguém. Mas se nós agora estamos, de repente, nesta condição de isolamento, mas de alguma maneira, em algum momento, todos nós temos a oportunidade de falar com alguém, de transmitir uma mensagem que acalme a dor, o sofrimento de alguém. Quantas pessoas neste momento, em outros, entram numa questão de aflição tão grande, tanto desespero, em que perdem a noção do existir, achando que através do suicídio
e irão sentir a paz, a renovação de oportunidades e perdem a maior oportunidade de reajuste espiritual, de aprendizado na face terrena. Então nós como somos da família espírita, somos todos, né, da doutrina espírita, aceitamos o Consolador prometido, nós temos em nossas vidas uma responsabilidade muito grande para que nós tenhamos essa firmeza de sempre alertar as pessoas que jamais, em tempo algum, passe na mente das pessoas a prática do suicídio. No momento de desespero e aflição, a pessoa perca aquela existência de Deus, aquele vínculo da criatura com o Criador, e aonde nós encontraremos as forças necessárias, a revitalização das nossas energias, o bom ânimo, a esperança, através do mecanismo da prece. Então nós sabemos que existem espíritos luminares trabalhando no globo terrestre, e nós compreendemos que a proposta de Jesus de nos consolar é fazer as nossas mentes serem esclarecidas diante da responsabilidade de vivermos esta encarnação, que é um marco para os nossos espíritos. Porque nós conhecendo a verdade, conhecendo o porquê que nós viemos, porque viemos para o planeta Terra exatamente neste momento. Nada é por acaso. Então há uma responsabilidade, há uma tarefa a cada um de nós, para que nós possamos, através da nossa reforma íntima, nossa revisão dos nossos pensamentos mais íntimos, para que a proposta de Jesus que é a luz do mundo, venha primeiramente iluminar a nós. E nós, a nossa vida sendo mais consciente, mais cheia de gratidão, nós compreenderemos que nós podemos esclarecer aquelas pessoas que muitas vezes nunca pararam para analisar que a vida, o dom da vida, é o maior presente que recebemos de Deus. Quando tivemos a oportunidade da reencarnação, da compreensão da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos habitados, do amor das famílias, dos núcleos familiares, todo este conjunto de fatores vem para que nós possamos alcançar o progresso moral, espiritual e também o conhecimento intelectual. Então, o Consolador prometido: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê absolutamente e não o conhece. Mas quanto a vós, olha a responsabilidade, quanto a vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Está em João 14, 15, 17 e 26. Então, fará recordar tudo o que eu tenho dito. Então, a lei do amor, a lei da caridade, a humildade de Jesus, né? A humildade daquelas pessoas que detêm o conhecimento. Agora nós estamos vendo aquelas médicas, pesquisadoras, trabalhando com tanto amor, dedicação, e nós percebemos aquelas pessoas ali que estão trabalhando nessas pesquisas valiosíssimas para a humanidade. Nós percebemos algumas figuras neste meio
trazendo a humildade no seu semblante, porque quer achar a vacina, quer trabalhar para a humanidade, sem ter o egoísmo, o pensamento sempre na ganância, no lucro. Então ainda nós agora convivemos com esses dois paralelos, esses paradoxos da humanidade, em que de um lado os pesquisadores com tanto devotamento, como está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, abnegação e devotamento, com devotamento à causa de procurar a cura, né, do Covid-19 para trazer a felicidade, a renovação para o planeta. Eles estão trabalhando com amor à causa, e de outro lado a corrida pela lucratividade, a corrida para chegar sempre por primeiro e receber a parte material. Então o Consolador vem nos recordar tudo que Jesus nos ensinou e vem nos impulsionar, nos tirar do nosso comodismo, para que nós, em busca do conhecimento, da compreensão dos seus ensinamentos, possamos ser pessoas diferentes, que de alguma maneira possamos interferir no caminhar de alguém. Não é fácil, porque nós precisamos nos modificar para estarmos felizes com o despertar. Primeiramente, é a proposta de Jesus, é o despertar da nossa consciência. Mas no dizer a frase de despertar de consciências, é através dos holocaustos íntimos. Hoje não é mais necessário, então, os holocaustos lá, dos sacrifícios dos animais, daquela falta de sentimento, só aquela aparência, né, para os outros. Então, o holocausto íntimo do espírito que quer se renovar, que trabalha a sua própria consciência para a renovação, para a transformação do planeta Terra. Então é uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos vivendo o amanhecer de uma nova era. Nós estamos na transição planetária, mas primeiramente a transição está ocorrendo dentro de nós. A proposta de Jesus está nos afligindo para que nós possamos sermos pessoas conscientes da alegria de viver, da gratidão pelo dia que amanheceu, pela nova oportunidade, pelos livros que estão às nossas mãos, as obras básicas do Espiritismo, os livros de Amélia Rodrigues, da psicografia de Divaldo, os livros, mais de 400 obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, por vários espíritos que vieram em nome do Consolador prometido, nos convidar ao reajuste, ao despertar da consciência através do conhecimento. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo ha dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que o Cristo disse foi esquecido e mal compreendido. Então, nas traduções da Bíblia, no passar dos ensinamentos, que era muito direcionado a só uma classe da sociedade, teve muitos erros nas transmissões dos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus, que é o governador espiritual do planeta Terra, e como diz Joana de Ângeles, o espírito de Joana de Ângeles, que está do sistema solar, ele, como um sol
inigualável nas nossas vidas, ele veio nos trazer o ensinamento da boa nova, a lei do amor. E se hoje nós nos deparamos ainda com tantas misérias, com tantas dores da alma, agonias, pessoas, famílias morando na rua, nas calçadas, tantas pessoas ainda sendo maltratadas, idosos desprezados, crianças exploradas, todo esse ainda arcabouço de necessidades, então aí está a proposta de Jesus, a lei do amor, a lei que rege o universo, nos convidando à reforma interior, à reflexão mais profunda do nosso existir. Por que estamos aqui? Qual é a finalidade das nossas vidas, né? O Espiritismo, então, vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito da verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra, que são espíritos criados igualmente a todos nós, os deserdados da terra, e a todos os que sofrem, atribuindo a causa justa e um fim útil a todas as dores. Então, há um fim útil a todas as dores, mas não é por isso que nós vamos ficar numa situação de comodismo e olhando que aqueles povos, aquelas pessoas, aqueles irmãos que estão sofrendo e pensarmos, não, mas é a provação, eles precisam passar. Eles precisam sim, mas toda a sociedade tem que dar a oportunidade para que eles não sintam tão forte as agruras da falta, principalmente da água, do alimento, de uma moradia. Então, para que haja realmente um mundo, o planeta deixe de ser um mundo de provas e expiações e entre na escala de mundos regeneradores, a transição, o pensamento, a mudança começa em cada um de nós. E por que o Consolador passou tantos séculos para chegar ao planeta Terra? Porque a humanidade ainda não estava preparada, não tinha condições, maturidade para a compreensão desta revelação da doutrina espírita. Então, primeiramente, teve que ter um avanço da ciência em todos os aspectos, da física, da química, em todos os fatores da humanidade, para que chegasse o momento a chegada do Consolador prometido. Mas enquanto isso, houve um distanciamento de todos aqueles que estavam muito ligados e vendo as respostas da ciência, trazendo muitas respostas à história da humanidade, e não era mais possível ter aquela fé cega, muito presa ao dogmatismo. Então era necessário um clarear de conhecimentos, né? Porque a ciência trazia uma multidão de incrédulos e também ficavam cheios de dúvidas como que poderia ter essa aliança entre a religião. Então, todos os ensinamentos que Jesus nos ofereceu, porque ele, Jesus, foi um consolador que esteve presentemente no planeta Terra, trazendo as curas físicas, as curas do espírito que permanece com a imortalidade da alma. Então, Jesus foi também uma figura, um ser, né, muito
esteve trazendo a consolação ao planeta Terra, mas que no decorrer da história do nosso planeta houve esse distanciamento entre a ciência e a religião. Então, a proposta que a doutrina espírita vem nos trazer é essa união da religião, do religar com Deus, através da evolução do espírito imortal, através do cultivar do amor, que é a lei, né, de Deus, a proposta de Jesus, e com o conhecimento de tudo que acontece. Como uma mensagem que eu trouxe aqui para o final, Bezerra de Menezes, né, esse espírito de um médico amorosíssimo, dedicado, falando sobre todos os elementos que existem na natureza, falando da física quântica. Então, nós vamos ver quanto progresso da ciência, da física, da química, da biologia, quanto entendimento que existe pelo uso do conhecimento, do intelectual, e quanto ainda há necessidade de um despertar de consciências para que nós possamos, então, unidos, ligados uns aos outros, completar o que está necessitando a humanidade, que é o amor, a paz, a caridade. Voltando então no Evangelho segundo o Espiritismo, neste momento de tantas dores, de tantas provações, de quantas famílias que estão perdendo seus entes amados, nós não podemos imaginar quantas dores, quantas famílias destroçadas, porque não sabe para onde foi aquele ente querido. Aquele ente querido que sai de dentro do hospital. Eu não quero trazer um panorama que todos nós já conhecemos, mas falar a realidade dentro da visão espírita é um consolo. É uma força necessária para tantas pessoas que internam seus entes queridos e que de lá saem quantas desencarnações, e que as pessoas saem dentro, né, daqueles, me desculpem falar, mas dentro daqueles pacotes fechados, e as pessoas não têm nem a oportunidade de ter aquelas horas de despedidas, de preces, de olhar o ente querido, agradecer a Deus pela vida daquela pessoa, e ali não tem mais a oportunidade. São milhares de vidas, então milhares de espíritos imortais que retornam à casa do Pai. A casa do nosso Pai é o universo. Deus é um Pai de amor e bondade. Então o processo de investimento na Terra começou há milhares de anos, com os profetas, com a vinda de Moisés, os 10 mandamentos que vão ficar para sempre, a vinda do Messias. Todos pensavam que era um rei que iria trazer, que trouxe aos gananciosos, aos poderosos da época, que trouxe aquela insegurança, um rei. Mas Jesus, com aquela humildade, com aquele olhar de humildade, de amor, ele dizia: meu reino não é deste mundo, não é a matéria, é o espírito imortal. Então, que nesta manhã de hoje, deste domingo de sol, aqui dentro desta casa, que é um marco divisor das nossas vidas, casa de Francisco de Assis, que também é um ícone do seguimento da lei de amor e de caridade, né? Francisco de Assis, que nasceu num lar cheio de opulência, de riquezas, e deixa tudo em nome dessa lei, em nome do descobrir o chamamento de Jesus, e sai em busca dos mais pobrezinhos da cidade de Assis. Então ficou, né, conhecido como pobrezinho de Assis. Um sol que iluminou o planeta Terra. Bezerra de Menezes, também um médico
tão amoroso, dedicado, que toda a sua vida trabalhou em benefício daqueles que sofrem. Então nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as instruções dos Espíritos, né? Advento do Espírito de verdade. Venho como outrora os transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Deus bom, o Deus grande, que faz que germinem as plantas, se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Então, nós espíritas compreendemos a imortalidade da alma, que aqueles entes queridos que lá se foram diretamente dos hospitais para o sepultamento, eles não morreram. Eles deixaram um instrumento físico, mas continuam vivendo através da imortalidade, no plano espiritual, convidados por Jesus, muitos de nós, que nós não sabemos, convidados ao reajuste do espírito, para compreendermos que nós estamos aqui, todo esse decorrer, Moisés, Jesus, o Consolador prometido, é um processo de evolução que está ocorrendo no planeta, para que possamos contribuir de alguma forma para o progresso da humanidade. Sou o grande, lá no evento do Espírito de Verdade, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força, a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. O mundo material é efêmero, é ilusão, é uma passagem. Tudo que é necessário é o educandário do espírito, o aprendizado do amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue, que vos abrem as chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações, e ele, então, vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Então, meus irmãos, minhas irmãs, amigas do coração, que eu estou com saudade, amigos, é um momento glorioso da humanidade, muito sério, mas onde toda a pleia de espíritos de luz, luminares, como Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Bezerra de Menezes, estão trabalhando nesta seara de Jesus para consolar e instruir os cidadãos do universo.
Espíritas, amai-vos e instruir-vos. Eis a proposta de Jesus. Fostes convidados a contribuir neste momento glorioso, com o conhecimento que liberta e o amor que edifica. Não seja de estranhar que muitas vezes sentirei na alma o aguilhão do testemunho, disfarçado com aspectos diferenciados, mas convidando-vos à confirmação que sois discípulos do Rabi Galileu, que ainda não encontrou no mundo a aceitação que merece. O Espiritismo, meus filhos, é o próprio pensamento de Jesus, retornando ao mundo que o abandonou para poder construir a era regeneradora para todas as criaturas. Sede fiéis, sem qualquer proposta masoquista, pagai o tributo pela honra e a glória de conhecer Jesus. O holocausto hoje é silencioso, discreto e passa despercebido da multidão galhofeira, dos espetáculos circenses e dos 15 minutos tradicionais dos holofotes da ilusão. Assinalados pela mansidão do Cordeiro de Deus, avançai espargindo a luz e felizes pela oportunidade autorredentora, pela conquista da autoconsciência e pela alegria da certeza imortalista. Esta mensagem final aqui, que eu estou lendo apenas uma parte, é do Espírito, a mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco na reunião de encerramento do Conselho Federativo Nacional em Brasília, na manhã de domingo, de 11 de novembro de 2012. Então, Bezerra de Menezes nos trazendo essas frases de encorajamento, tende bom ânimo, tende fé que ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. E que no momento mais difícil das vossas encarnações terrenas, não se entregar ao desespero, ao desânimo e olhar, nem sequer lembrar das portas mais infelizes que existem do suicídio. Fica esse alerta nesta manhã. Amai-vos e instruí-vos, primeiramente para mim, mas que nós possamos, de alguma forma, auxiliar a todos aqueles que estão sofrendo em provações difíceis, mas que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra e está de braços abertos, nos amparando, nos fortificando. Muito obrigado à Sociedade Espírita Francisco de Assis por esta oportunidade tão abençoada de estudos e reflexões. Muito obrigada a Mariana, ao Marcelo, ao meu filho, por esses momentos de amor, de confraternização, mesmo por esta ferramenta virtual. Eu deixo aqui a minha gratidão e o meu grande abraço. Que possamos ter um ótimo domingo e uma semana de muita paz. Que Jesus, que é a luz do mundo, nos ilumine. Que assim seja. Muita paz.